TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. No nosso programa de Gestão SA dessa semana, vamos entrevistar o professor Carlos Cini. O professor Cini é o nosso presidente da FUVATS, a mantenedora da Univates, e também exerce várias outras funções dentro da nossa instituição. Boa noite, professor Cini. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Satisfação poder participar do Gestão SA, trazendo aí um pouquinho da nossa trajetória enquanto Univates na questão de gerenciamento das instituições universitárias. Ótimo, professor. E, obviamente, como é de praxe no nosso programa, nesse primeiro momento nós queremos conhecer um pouco mais da figura, né, da pessoa Carlos Cini, a sua história e como ele chegou e como ele desenvolveu toda a sua parte profissional, toda a sua carreira, não só dentro da instituição, mas durante toda a sua vida profissional. Professor, um pouquinho da sua história, para a gente conhecer mais um pouco da sua pessoa. Bem, eu tenho a minha formação na área de administração, né? Iniciei o meu curso na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, e no ano de 1990 eu me transferi para Santa Cruz, onde concluí o curso de administração, então, na Unisc. Antes disso, eu havia desenvolvido uma carreira na área do comércio, né, enquanto trabalhador do varejo, um comerciário, né, então lá atrás do balcão, ofertando os produtos a quem chegava. E cursei o núcleo de preparação de oficiais da reserva quando surgiu, então, a oportunidade, em 90, de ir a Santa Cruz, trabalhar lá como militar, como oficial temporário. Lá permaneci durante 4 anos e no início do ano de 1994, conversando com um colega professor dentro da universidade, surgiu a oportunidade de vir a Lajeado pela primeira vez e participar de um processo seletivo na Companhia Minuano de Alimentos, onde também fiquei por outros 4 anos, atuando na área da manufatura, na área de suprimentos. Nessa passagem pela Companhia Minuano, de uma forma assim muito inesperada, né, eu recebi um dia desses a visita de um representante comercial da área de equipamentos de proteção individual, que era professor do curso de administração, chefe do departamento aqui, o Luiz Alberto Maria da Silva, que como professor, então, ficou sabendo que eu estava terminando a minha especialização na época, isso já em 1996, e me convidou se eu não queria experimentar, então, a carreira docente, né? E aí foi assim que a gente se conheceu lá no ano de 1996. Isso aí, faz vindo para cá no segundo semestre, em agosto, para lecionar as disciplinas de gestão da qualidade, que era onde eu havia feito a minha especialização, né? Então, vindo para a Univates, já havia casado lá em Santa Cruz, vim para cá, vim morar em Lajeado e aqui constituí família, junto com a Denise, nasceram as nossas filhas aqui. E em 1998, então, no início daquele ano, nós tivemos a oportunidade, eu e o João Carlos Brito, sermos convidados a integrar o quadro de professores de tempo integral. Então, nos juntamos a ti e ao Luiz Maria na época, junto do nosso departamento de administração, num convite que me foi feito para coordenar o curso de negócios agroindustriais, que era a habilitação, na verdade, que nós tínhamos no curso. E ali começou, então, a minha trajetória dentro da universidade, coordenando esse curso durante alguns anos. Depois disso, o ano de 2000, quando tu passaste a ser o nosso chefe de departamento, então, em substituição ao Luiz Maria, eu acabei assumindo o curso de administração. Estive à frente do curso até o ano de 2004, né? Então tem sido um ciclo quadrienal de passagem, né? 4 anos enquanto militar, 4 anos enquanto Companhia Minuano, 4 anos coordenando o curso de administração. E no ano de finalzinho de 2004, então, houve o convite do professor Ney para que eu integrasse o quadro da reitoria, coordenando o ensino, né? E aí eu estou nessa função na reitoria desde então, desde 2005,
sendo que nesses últimos 2 anos agora, então, à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, depois de ter passado 8 anos, ou seja, 2 ciclos de 4, à frente do ensino. Você parecendo Copa, de 4 em 4. De 4 em 4 anos, é verdade. Mas o nosso tema hoje é gestão universitária e esses desafios que a gestão universitária impõe, não só às instituições, mas também toda a comunidade que se envolve com isso. Então a gente vai olhar agora um breve vídeo que vai abordar o tema. Depois nós voltamos, né, para encerrar esse bloco e mais à frente vamos discutir um pouco mais sobre essa experiência toda que o professor Cine teve e, obviamente, dentro do contexto de gerenciar ou participar do processo de gestão de uma universidade. Vamos ao vídeo então. Por ser uma instituição comunitária, a Univates está inserida no contexto social da região, desenvolve ações para minimizar ou até mesmo erradicar necessidades da população. Entre as ações, Serviço de Assistência Jurídica, o SAJUR, laboratório do curso de Direito, onde alunos colocam em prática o conhecimento teórico adquirido ao longo da graduação. No local são atendidas pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos e patrimônio de até R$100 mil. O SAJUR, então, está prestando um serviço à comunidade da comarca de Lajeado. Então, todas as pessoas carentes que residem nesses municípios podem ser atendidos pelo SAJUR, que vai prestar, então, uma assistência jurídica, vai prestar informações, esclarecimentos acerca de seus direitos, vai tentar fazer uma conciliação. Muitas vezes a gente consegue conciliar as partes sem que a gente tenha que levar para o Poder Judiciário, sem que a gente tenha que ajuizar um processo. Nós também temos aqui os estagiários do curso de Psicologia, que oferecem também para essas pessoas, para o nosso público, um suporte psicológico. Então, tem situações que a solução não é só jurídica, o problema não vai se esgotar na solução de um processo. Além disso, também, nós temos um grupo de apoio às vítimas da violência doméstica, onde o curso de Direito faz a parte jurídica e o curso de Psicologia, então, tem um grupo de pessoas que se reúnem para discutir, para tentar resolver esses problemas. Na área da saúde, a Univates oferece atendimento de graça na clínica escola. A Cures trabalha nas áreas de traumatologia, ortopedia, neurologia, cardiologia e pneumologia. Conta com consultórios para avaliação fisioterapêutica, salas de cinesioterapia e estimulação precoce, ainda piscina terapêutica adaptada para portadores de necessidades especiais. A Cures tem convênio com 4 municípios da região, que são Lajeado, Estrela, Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul. E aqui na Cures estagiam 6 cursos. Então nós temos estagiários dos cursos de enfermagem, nutrição, fisioterapia, educação física, farmácia e psicologia. As pessoas são referenciadas para serem atendidas na Cures pelos profissionais de referência desses 4 municípios. A gente acolhe essas pessoas, avalia e identifica as suas necessidades e a partir daí para cada pessoa se constrói então um projeto terapêutico específico para suas necessidades. Equipes da Cures também trabalham com profissionais da rede pública, oferecem suporte técnico e teórico para que possam desenvolver habilidades e competências. O benefício da comunidade, além do atendimento das pessoas que estão em sofrimento, seja ele psíquico ou por algum adoecimento relacionado a essas áreas que eu citei antes, que são dos 6 cursos, as equipes que estão nos municípios também têm recebido essa qualificação, esse apoio dos supervisores e estagiários para resolver outras situações que afetam não só as pessoas que estão sendo encaminhadas para Cures, mas também outras situações que chegam até eles. Já o Centro de Informações Hidrometeorológicas, localizado no campus da Univates, faz a previsão do tempo para todo o Vale do Taquari, serviço diário disponibilizado pelo site da instituição e também para 9 jornais e 14 rádios da região. Além disso, a gente fornece também laudos meteorológicos, por exemplo, para seguradoras, se ocorrer algum sinistro aqui na nossa região, muitas vezes o pessoal recorre a nós então para comprovar esse tipo de sinistro. Além disso, também a gente fornece dados meteorológicos de precipitação, temperaturas, dentre outras variáveis meteorológicas. Muitas pessoas também recorrem a nós quando tem evento, alguma coisa nesse sentido, liga para nós então para saber como o tempo vai se comportar nesse dia, né? Se pode fazer o evento ou não.
E além disso, agora também está em andamento um projeto referente à previsão de alertas à enchente, que era um projeto que já existia e agora está sendo revitalizado. Bem, como vimos no vídeo, a questão de envolvimento do ensino, gerenciar a parte universitária, ou seja, gerenciar os aspectos que envolvem o ensino superior, é um tema bastante complexo e emergente. Então, vamos encerrar esse bloco e no segundo bloco e nos próximos 2 blocos vamos trabalhar um pouco mais esse tema e discutir um pouco mais sobre essa questão. Vamos lá, então. Bem, estamos de volta para o nosso segundo bloco e nesse segundo bloco vamos abordar um pouco mais dessa questão de gerenciar a parte que envolve a universidade. Normalmente a gente vê as universidades no sentido de ensino, pesquisa ou atividade de extensão. Mas afinal de contas, como é que funciona a administração, professor Cine? Como é que funciona a administração de uma universidade como a nossa aqui, hoje, com mais de 10 mil alunos, com vários cursos, recentemente o curso de medicina. Como é que funciona isso? Quais são os desafios de gerenciar uma instituição tão grande? Me parece que eles são realmente grandes, são bastante complexos esses desafios, né? Nós temos uma característica, uma particularidade nas instituições de ensino, diferentemente de outras organizações, em virtude de nós sermos, primeiramente, um prestador de serviço, né? Então, não se tem, como na indústria, a produção de algo que possa ser tangenciado por alguém, que vá demandar esse produto lá no futuro e possa, de certa maneira, avaliar a qualidade daquilo que se está produzindo e se ele atende às necessidades às quais ele se propõe. Uma instituição como a nossa, ela tem mecanismos colocados que podem ser analogamente comparados a um outro tipo de organização. Então, se nós formos parar e pensar um pouquinho, a condição do ensino propriamente dito, eu relacionaria como a área da produção de uma outra organização, onde os recursos são transformados em última instância, né? Onde o nosso aluno que chega com uma determinada bagagem, em termos profissionais, em termos culturais, passa por um processo de modificação do seu ser e do seu estar, e habilita-se a algo maior, né? Então há uma matéria-prima que é esse nosso estudante no momento em que ele chega, há um conjunto de fatores que são agregados, há uma série de máquinas, os laboratórios, os professores, o conteúdo que modifica o status atual desse aluno, que depois, então, como saída, como produto, como resultado, vai ao mercado enquanto um profissional formado. Eu sempre lembro de uma consideração que fazem, aluno é cliente. Eu, na minha forma de ver, eu não vejo como cliente, ao contrário, eu vejo muito mais como você colocou. Quer dizer, é um processo de transformação, no qual ele participa, ele é um copartícipe do processo. E aí acho que é importante, né? A universidade hoje tem muito disso. Ela tem as condições, mas o aluno também tem que vir ao encontro. Né? Acho que esse é uma constatação extremamente importante, né? E, de novo, mantendo a analogia com o serviço. Vamos imaginar que nós venhamos a demandar a prestação de serviço de um alfaiate, de uma costureira, né? À medida em que você vai ao encontro desse profissional, você precisa dizer a ele o que você quer, dizer a ele o que você precisa, e ele vai colocar a sua capacidade à disposição. Porém, há uma necessidade de interferência, de intervenção do próprio demandante, dizendo o que ele espera. No nosso caso, enquanto alunos, enquanto professores, a gente pode ver de duas maneiras. Sim, como alguém que está num processo de transformação e que participa e é importante nesse processo, e também como um cliente, principalmente quando a gente imagina os demais serviços que não os educacionais que são colocados à disposição desta pessoa. Então, o atendimento ao aluno, a biblioteca. Nesses espaços e em outros, nós podemos dizer assim, ali o aluno é um cliente daquele serviço. Agora, a partir do momento que a gente entrou para dentro da sala de aula, ele passa a ser
uma matéria-prima em processo de transformação. Eu acho que essa colocação que o professor traz que é importante. Existem duas facetas no processo. Uma que é a questão ser aluno e outra é a questão ser cliente de uma instituição no qual tem uma característica que é comunitária, mas é uma instituição que não recebe verbas públicas de forma constante ou integral. Qual é a diferença hoje da instituição comunitária, da universidade comunitária, dos outros modelos? Né? Porque a gente fala muito aqui, a instituição é comunitária. Qual é a diferença hoje para as pessoas entenderem um pouco mais de como isso funciona? Hoje nós temos essas três grandes naturezas jurídicas no Brasil, né? Então as instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, as instituições privadas com fins lucrativos, né? Então que possuem lá um ou vários donos que buscam auferir lucro a partir da oferta desse serviço educacional, e as instituições sem fins lucrativos, onde se enquadram então as ditas comunitárias, como nós aqui da Univates e outras tantas aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, como a própria Unicinos, a Unisc que eu citava anteriormente, a UCS, de onde nós somos originados, e as demais aqui do nosso consórcio das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul. E nós não realizamos lucro, nós realizamos um superávit. E a grande diferença nesse sentido é que todo esse superávit gerado, ele precisa obrigatoriamente ser reinvestido no próprio negócio. Né? Desculpe, ou seja, isso permite a expansão que a Univates teve nesses últimos anos. Não resta a menor dúvida, professor. Se não fosse um bom gerenciamento dos recursos que são aportados à instituição, e que, como a gente sempre faz questão de frisar, né, são oriundos do bolso, do trabalho e do suor dos nossos alunos. Se não fosse feito um bom gerenciamento desse recurso, transformando a Univates num sentido mais amplo numa empresa, né, nós não teríamos conseguido, sem dúvida, a expansão que nós temos hoje. E essa expansão, é importante que se diga, ela vem em termos de estrutura, para que a gente possa dar conta da formação dos alunos, né? Se nós imaginarmos um estúdio como esse, ele é uma ferramenta para a qualificação do processo de ensino e de aprendizagem. Então, quando se resolve aqui colocar um switch, uma câmera, um equipamento em si, ele custa, ele tem um preço, a gente precisa fazer um investimento, e esse investimento se faz. Diferentemente de uma instituição privada com fins lucrativos, o dinheiro, ao invés de ir para o bolso do dono, retorna para o aluno, para os alunos que virão, em termos de estrutura para ele poder ter melhor qualificação. E também, de outro lado, na qualificação dos nossos docentes, na busca do aprimoramento dos nossos docentes, para que eles possam retornar, sim, à sala de aula e trazer uma maior contribuição para a formação do aluno. Eu acho que nesse aspecto, e antes da gente encerrar esse bloco, eu acho que é fundamental ainda um ponto importante que o professor colocou, rapidamente observar, que é a questão que envolve a prestação de serviço ao aluno, fora de sala de aula. Isso hoje é cada vez mais um desafio para as instituições, ser rápida, ser presente e conseguir alcançar os objetivos que o aluno procura quando ele necessita de serviço? Acredito que sim. Quando nós observamos a trajetória desses últimos 20 anos, o salto da Univates começa a partir de 1999 com a transformação em centro universitário. Nós tivemos um longo período eu não diria de estagnação, mas de um crescimento que foi muito lento em virtude da conjuntura que se apresentava à Univates, enquanto FATES ainda, né, com as suas duas faculdades. Com a transformação em centro universitário, a possibilidade da autonomia para a abertura de novos cursos, isso modificou radicalmente. E nós estamos num crescendo e o nosso aluno, enquanto cliente, se torna cada vez mais exigente. Então, se tu voltares ao ano de 1999, um pouquinho antes, nós tínhamos o prédio 1 e o prédio 3, né? E era essa a nossa estrutura. Bom, passa o tempo, a gente começa a colocar a estrutura diferente e o aluno começa a exigir mais. E nós temos que ser rápidos para isso. E isso demanda recursos financeiros que precisam ser, então, gerados, acumulados ao longo do período para fazer frente a isso. Então, quando nós olhamos aí, cobertura entre os estacionamentos, mais vagas nos estacionamentos, mais equipamentos nos laboratórios, é preciso responder rápido, sim.
Bem, como a gente viu, os desafios são grandes. No próximo bloco, a gente vai abordar um pouco mais isso. Como é que a Univates vai encarar essa questão daqui para frente, né? Não só na questão instituição, mas também no desafio de gerenciar um órgão, uma estrutura tão grande e principalmente crescente para os próximos anos. Vamos para o nosso intervalo e depois a gente volta. Bem, na volta do terceiro bloco, nosso último momento aqui, discutindo um pouco mais, conversando um pouco mais sobre gestão universitária, o professor Cine fez algumas provocações em relação aos desafios que a instituição tem. Quer dizer, chegou a um determinado porte, hoje a Univates chegou a um determinado porte, e daqui para frente ela vai cada vez mais ser cobrada em termos de expansão, mas não só de expansão, de manutenção de toda essa infraestrutura. Professor, eu queria fazer um paralelo. Além da questão nossa, tem as outras instituições que também estão crescendo, ou que há um processo aí, querendo ou não, de, vamos dizer, concorrência de mercado. Não só as instituições particulares ou comunitárias, mas também as próprias instituições públicas. Como a Univates enfrenta isso? Qual é que é os aspectos de planejamento estratégico que ela tem para os próximos anos, para todos esses desafios que ela vai enfrentar? Nós temos tentado, Gerson, levantar diferentes cenários, né, a partir dessa conjuntura que se apresenta. Nós vivemos o período do presidente Fernando Henrique Cardoso, com uma estagnação da universidade pública no Brasil, os 8 anos do presidente Lula e esses 3 primeiros anos, quase findando 3 anos e meio da presidenta Dilma, de uma expansão da universidade pública. Nós teremos aqui em Lajeado a presença de um instituto federal, né, que está sendo construído. Nós temos a presença de diferentes instituições de ensino superior na modalidade à distância que já estão na região. Temos mais uma instituição presencial no município próximo ao nosso, né? Isso traz um desafio, sim, que é de como continuar crescendo nessa dinâmica onde há uma disputa pelo demandante do serviço educacional. Nós temos no Brasil um fenômeno interessante, que é a fusão, grandes grupos, né, fazendo a aquisição de organizações de porte menor. Tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, acredito que o último grande evento desse tipo foi a Uniriter, de Porto Alegre e Canoas, que foi adquirida por um grupo internacional. Mas a Univates tem presente que nós temos um tamanho ao qual nós alcançaremos e ele deve se manter, então, naquilo que a gente chamaria de um crescimento vegetativo. Até porque a própria região, em termos de egressos do ensino médio, começa a ter uma inversão, tem menos saintes do que havia no passado. Então nós teremos que avançar para além fronteiras, né, buscar em outras regiões do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul, alunos que queiram vir à Univates. E nesse sentido, 2 aspectos me parecem importantes. Desculpe, mas isso não desperta também a concorrência? Quer dizer, claro. Será que as outras instituições vão, entre aspas, deixar isso acontecer? É um desafio constante, aí né? vem aquilo que nós poderíamos colocar assim, né? Que tipo de barreiras a gente coloca hoje para evitar que isso aconteça? Então, se nós pegamos aí das nossas teorias da administração, trazendo para a realidade da universidade, as barreiras elas são de dois tipos, né? Primeiro, uma barreira legal, que para poder candidatar-se a colocar uma nova unidade aqui, será necessário, a não ser que seja pública, submeter ao Ministério da Educação uma proposta que permita, né, a instalação de uma nova instituição. E, de outro lado, aquelas barreiras de entrada, né, que é o seguinte, poxa, há toda uma estrutura colocada hoje dentro da Univates, que, de certa maneira, para que alguém venha habilitar-se a estar aqui concorrendo, ele vai ter que colocar à disposição dessa comunidade estudantil um serviço muito melhor ou por um preço muito menor, né? E a partir daí, então, conseguir se estabelecer, conseguir crescer dentro desse mercado. O professor levanta uma coisa que eu acho que é importante, a gente que tem uma certa experiência, uma vivência nessa área, sabe, que essa questão de diferenciação via preço, ela pode até surtir um determinado resultado, mas algumas experiências já mostraram que o aluno acaba notando que não é bem assim, e acaba até voltando à instituição anterior, porque às vezes o que é muito barato
pode não ser exatamente aquilo que ele espera em termos de qualificação, ainda mais como a gente sabe que o ensino depende de várias coisas, não só da sala de aula, mas toda uma infraestrutura para dar apoio e qualificação. Eu particularmente acredito que o nosso ciclo, em termos de expansão física, ele está se aproximando de um fim. Não vai terminar nunca, a gente vai precisar sempre continuar investindo, mesmo que seja em manutenção, em reposição, em atualização da nossa infraestrutura, mas em termos de investimentos mais pesados, em prédios, deve estar chegando ao fim. E nós vamos precisar, e aí sim é um grande desafio, nos consolidar como uma instituição de referência no que diz respeito à qualidade acadêmica para além do ensino de graduação. Hoje os nossos resultados da graduação são excelentes, né? Quando a gente pega o nosso maior avaliador, que é o Ministério da Educação, os nossos desempenhos são muito bons, são talvez até mesmo superiores a algumas instituições públicas e nos colocam em condição de igualdade a muitas instituições particulares. Nós temos agora que qualificar a nossa pesquisa, nós temos que qualificar a nossa extensão, nós temos que começar a nos inserir ainda mais no mundo da ciência, o que já acontece, mas em virtude dessa nossa expansão lenta e gradual dos últimos 20 anos, dos últimos 15 anos, ainda há muito o que conquistar. Então, a dimensão da gestão, dessa ideia do planejamento, de como pensar o nosso futuro, há que se considerar que haverá necessidade de um investimento muito mais em ciência do que em infraestrutura, né, a partir de agora. Então, colocar uma barreira me parece que passa principalmente por fazermos-nos conhecidos pela qualidade do que fazemos e não simplesmente por aquilo que estava presente no passado, que era uma ideia de conveniência, de ser a escolha porque se estava perto. Não, hoje nós temos que ser a escolha por ser a primeira escolha. Eu acho que aí entra uma coisa, até porque o nosso tempo já está quase no fim, mas para aproveitar esse espaço final, é uma necessidade de haver um diferencial, de construir um diferencial. Professor, a gente pode direcionar hoje, a Univates busca se diferenciar em alguma área? Questão da área de alimentos, que é um foco muito forte há muitos anos. Quer dizer, nós temos isso hoje presente cada vez mais? Quer dizer, vamos buscar isso com a nossa Tecnovates e com uma série de ações. Nós estamos hoje nesse caminho de buscar nesse... Na verdade, tu deves lembrar, foi há 6 ou 7 anos atrás, num dos nossos seminários de planejamento no município de Canela, no mês de julho, que nós reunimos o grupo e a decisão foi por optar em vamos buscar ser bons em 2 pontos, ambiente e alimentos, alimentos e ambiente. Consequência dessas opções, estão aí o nosso programa de mestrado e doutorado em ambiente e desenvolvimento, está aí o nosso programa de mestrado em biotecnologia, que temos a intenção de logo em seguida, tão logo a gente tem aí a mudança do nosso conceito junto à CAPES, encaminhar um doutorado, a instalação do Tecnovates como uma das ações decorrentes dessa opção. Isso não significou desmerecer as demais áreas, mas a tentativa de focar. E nós estamos num momento de repensar, porque passaram-se 6 ou 7 anos, faz uma avaliação do que se conseguiu alcançar nesse meio tempo e o que ainda é preciso fazer. Então nós temos sim, agora no mês de julho de novo, no nosso seminário de inverno, uma parada para voltar a discutir. Bom, de onde nós saímos, onde nós estamos e ainda o que falta para que nós possamos chegar aonde nós queremos lá no futuro. Bem, nosso tempo já está no fim, mas o importante que o professor Cínio coloca, e até para a gente encerrar o programa e agradecer a presença dele, é que os desafios são grandes, não só para a instituição, mas para todo o país, né? A gente sabe o quanto que nós precisamos avançar em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento tecnológico. Professor Cínio, obrigado, agradeço por a sua presença e a gente espera ter contribuído um pouco mais para entender como funciona a gestão em diferentes tipos de organização. Boa noite a todos e até o próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.